Bem-vindos ao quarto podcast dessa quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. Nossa quarta edição do programa Visão de Mundo. Como nós já comentamos anteriormente, o programa Visão de Mundo está inserido no projeto Weltanschauung, Visão de Mundo, dentro de uma perspectiva democrática liberal. O programa Weltanschauung se propõe a uma valorização de um projeto liberal, um entendimento do termo e da ideia liberal no mundo atual, que parece que está sendo esquecida, ou pelo menos esmaecida, em função de ideias exóticas que têm prosperado na nossa atualidade, inclusive usando a denominação liberal. Liberalismo não é uma ideologia. O liberalismo é um regime, uma forma de vida social e política, sob a égide de um Estado de direito democrático, que assegura a liberdade dos cidadãos, o bem mais comum em uma sociedade. O Estado é a forma mais avançada que se conhece até agora de conformar a organização política de uma sociedade. O liberalismo, portanto, floresce no Estado democrático de direito, não sendo uma ideologia. E talvez a melhor definição dessa prática seja aquela que Marco Marcel colocou: existencial. O liberalismo como uma prática existencial. O entendimento de liberalismo está fazendo falta hoje. Um entendimento mais amplo, um entendimento mais consensual, mas um entendimento baseado em princípios. Esse é o objetivo dessa etapa do programa Visão de Mundo. Trazer ao conhecimento nosso, contemporâneo, na nossa sociedade, daqueles que nos assistem, com quem nós trocamos ideias e experiências, a herança do liberalismo da metade do século XX até os nossos dias. E por que nós falamos em metade do século XX até os nossos dias? Porque na metade do século XX simplesmente aconteceu a maior guerra da história. Algo que escapa à nossa compreensão, por mais que nós compulsemos as obras históricas, por mais que assistamos bons filmes sobre o que aconteceu, mas a compreensão do que ocorreu entre 1939 e 1945 ainda foge à nossa compreensão. Uma maneira de nós nos aproximarmos dessa tragédia que nós não queremos que se repita é lendo, ouvindo as inteligências das pessoas que viveram esses anos terríveis, que enfrentaram esses desafios e que enfrentaram os desafios do pós-guerra. Mas, acima de tudo, a experiência das pessoas que procuraram entender o que aconteceu, o que foi aquela guerra, por que ela aconteceu e quais foram as consequências dela. Algumas coisas estranhas têm sido ditas na nossa atualidade, porque muitas coisas importantes estão sendo esquecidas. E essas pessoas que nós estamos trazendo aqui, nas suas obras, nos seus escritos, são um legado comum que deve ser preservado. Elas constituem um legado de prudência, de bom senso, de lições aprendidas, para que aquilo não se repetisse. Quando nós falamos em Segunda Guerra Mundial, nos vem à mente combates, guerras, bombardeios. Mas vamos nos lembrar do que aconteceu antes da guerra. Antes do mundo entrar em guerra, física, material, militar, naval, aérea, o mundo entrou em guerra econômica. Os países entraram em guerra econômica entre si. E as pessoas entraram em guerra entre elas dentro dos países. As nações se dividiram. Porque a recessão de 29 colocou
uma escala, colocou as dificuldades econômicas numa escala nunca antes vista. E, como nós já comentamos aqui no programa sobre Hayek, as receitas do momento eram receitas não necessariamente liberais, que pregavam a liberdade das pessoas dentro do Estado que deveria garantir essas liberdades, ou em regimes democráticos. Não. As soluções que se apresentaram como viáveis diante da catástrofe econômica criada pela recessão de 29 foi o sucesso dos nazistas na Alemanha, com seus programas de construção, de rearmamento. Foi, até certo ponto, a industrialização forçada, que custou milhões de vidas na União Soviética e cujos desatinos cometidos por estarem dentro da própria cápsula, do invólucro comunista, não eram conhecidos no Ocidente. Então, de uma forma ou de outra, pelos sucessos da industrialização soviética, coimados, escondidos da opinião pública ocidental, as barbaridades que aconteciam lá então, e os sucessos da Alemanha nazista, junto com a irritação da população com a falta de eficácia dos governos liberais, gerou um descrédito enorme a respeito do liberalismo. Um mau presságio, hein? Um mau presságio. Quando a fé na democracia, nas nações que se dizem que pretendem ser democráticas, que se regem por normas democráticas, quando a fé na democracia nessas nações, nessa parte do mundo enfraquece, é porque algo muito grave pode estar para acontecer, como aconteceu. E não existe nenhum país no mundo, na época, que emblematize tão bem esse fracasso como a França. A França tinha o melhor exército do mundo. A França venceu a Primeira Guerra Mundial. A França tinha legado ao mundo grandes princípios políticos com a sua revolução. Uma revolução que, no entanto, trouxe uma instabilidade política enorme ao país e o enfraqueceu perante a ameaça nazista que se aproximou e acabou vencendo e derrubando, pondo fim à Terceira República. Não existe, portanto, um país que tinha um futuro tão promissor e um presente tão forte em termos de democracia e de política, que tenha sofrido um revés tão grande, mesmo antes da guerra, anunciado com a falta de fé nas suas instituições. Instabilidade, divisão e fraqueza. Não foi o exército francês que foi vencido em 1940. Foi, acima de tudo, a sociedade francesa. Nós vamos colher, então, hoje, vamos tratar das obras, especialmente de um livro, mas vamos citar aqui algumas obras de um grande francês desse período. Raymond Aron, de origem judia, se junta à resistência em Londres, como quem tinha lado naquele embate terrível de vontades e de corações, fugiu para Londres, que estava na Europa, fugiu para Londres ou para os Estados Unidos. Raymond Aron, um francês de origem judia, se junta a De Gaulle em Londres, participa da luta da resistência francesa e depois da guerra ele vai se tornar um dos grandes colunistas do principal jornal liberal da França, Le Figaro. Raymond Aron é mais uma personalidade que tem o curso da sua vida alterada pela guerra. Ele estudou filosofia alemã antes da guerra, ele tinha, portanto, uma sólida formação filosófica e se torna um cientista político, um pensador político, um jornalista de renome na França e no mundo, um dos grandes pensadores liberais da segunda metade do século XX. Vamos ver algumas obras de Raymond Aron. E são muitas. Podemos aqui apenas mencionar e citar algumas. Ele contribuiu bastante para o entendimento sociológico, as etapas do pensamento sociológico, um livro
didático, de uma clareza enorme. Ele escreveu Espectador Engajado, um título que serviu para explicar o que é um jornalismo que se propõe a defender as ideias liberais. Então, mais do que um espectador, ele era engajado, ele estava envolvido nos acontecimentos. Escreveu suas memórias, né, como uma personalidade notável do século. Ministrou um curso como marxólogo, um dos grandes marxólogos do século XX, na Sorbonne, o marxismo de Marx, e tratou sobre guerra, naquele ambiente de guerra nuclear, escrevendo um clássico do assunto aqui na coleção de pensamento político da UNB, Bons Tempos, Paz e Guerras entre as Nações, e um tratado, um mini tratado sobre Clausewitz, Pensar a Guerra, Clausewitz, em que ele coloca a teoria clausewitziana no ambiente da guerra nuclear, da quase guerra nuclear no século XX. O livro que nós vamos tratar hoje, o título é altamente provocativo: O Ópio dos Intelectuais. Por que esse título? Vamos ver por que Aron adota esse título. Vamos ler então Marx, citado por Aron. A religião é o suspiro da criatura esmagada pela desgraça, a alma de um mundo sem coração, assim como o espírito de uma época sem espírito. É o ópio do povo. Karl Marx. Ao que respondeu Simone Weil. O marxismo é totalmente uma religião, no sentido mais impuro da palavra. Antes de tudo, o marxismo compartilha com todas as formas inferiores de vida religiosa o fato de ter sido continuamente usado, segundo a observação tão precisa de Marx, irônica aqui, né, como um ópio para o povo. Simone Weil. Também de origem judia, uma das grandes pensadoras do pré-guerra na França, quase que augurando o que estava para acontecer. O Ópio dos Intelectuais é um livro que discorre sobre o grande debate que estava ocorrendo na França nos anos 50, no pós-guerra, em plena Guerra Fria. Aron aqui demonstra uma certa surpresa, como um país onde a classe operária estava diminuindo, os níveis de vida estavam ascendendo nitidamente. A França viveu, nos anos 50, uma retomada econômica em novos padrões de vida, de produção, de relações de troca, uma modernização econômica, mas, ao mesmo tempo, vivia sob uma república disfuncional, a Quarta República Francesa, que acabasse findando ao término dessa década de 50. Mas, então, o livro de Aron, as lições que estão aqui colocadas nesse livro, que é um testemunho, servem para qualquer sociedade dividida ou incerta numa determinada etapa da sua história. Ele debate aqui as dúvidas criadas dentro da sociedade, mais do que isso, a divisão criada dentro da sociedade francesa, pela ascensão de uma inesperada e até certo ponto inexplicada do marxismo. Ele tece uma série de comentários, não vou dizer qual é o ópio dos intelectuais, para atiçar a curiosidade dos leitores em conhecer essa obra, mas eu acredito que já desconfiem qual seja. E ele faz observações aqui a respeito do ambiente no pós-guerra, citando inclusive o exemplo de Winston Churchill, que foi derrotado nas eleições imediatamente após o fim da guerra. Churchill, vou citar aqui Aron, aplicando as lições de Hayek do caminho da servidão em discursos,
fez alusão à inevitabilidade de uma Gestapo em uma economia dirigida. Esse alerta de Churchill foi ridicularizado e fez muitos, não assustou ninguém. Daqui a algumas décadas, talvez, ou séculos, talvez se veja como verdade profética, o que naquele momento pareceu um argumento eleitoreiro. Isso não aconteceu porque 4 anos depois, Churchill voltou ao poder como primeiro-ministro na Inglaterra. Mas Aron chama a atenção para os riscos que as sociedades, naquele período do pós-guerra, estavam assumindo ao enveredar por uma estatização da economia ou uma ideologização da sociedade em termos de paradigmas já ultrapassados naquele momento. Ele lembra que a estrutura e comunalista, e com base na história e na sua vasta formação filosófica, ele aponta como a estrutura das sociedades ocidentais é complexa. Descendentes da aristocracia pré-capitalista, famílias ricas há várias gerações, empreendedores particulares, camponeses, proprietários, todos envolvidos em uma rica variedade de relações sociais e grupos independentes. Essa descrição que ele faz da sociedade francesa se aplica de diferentes maneiras a uma sociedade, por exemplo, como a brasileira ou a americana. Todos envolvidos em uma rica variedade de relações sociais e grupos independentes. É o que é uma sociedade livre, complexa e diversa, como a brasileira, por exemplo. Milhões de pessoas podem viver fora do Estado, fora da dependência do Estado. A generalização da hierarquia técnico-burocrática, quer dizer, se tudo dependesse da estrutura burocrática e técnica do Estado, iria significar a liquidação dessa complexidade. Indivíduo algum estaria submetido ao outro, e todos estariam submetidos ao Estado. Vejam que quimera. A esquerda se esforça para libertar o indivíduo das servidões completas, mas pode acabar levando à servidão da administração pública, por mais que isso pareça distante, mas onipresente na prática. Vê-se que quanto maior a extensão da sociedade coberta pelo Estado, menos este pode ser democrático. Vou repetir. Quanto maior a extensão da sociedade coberta pelo Estado, menos este pode ser democrático. Isto é, objeto de competição pacífica entre grupos relativamente autônomos. No dia em que a sociedade for comparável a uma única empresa gigantesca, não se tornará irresistível para os homens no topo se livrar da aprovação ou desaprovação das multidões de baixo? É a pergunta de Aron. Então, nesse livro, O Ópio dos Intelectuais, Aron retoma os argumentos de Hayek, os alertas de Hayek, quando ele constata que uma determinada forma de pensamento não compatível com a evolução social e econômica da França naquela altura vai alcançando maiores níveis e se alastrando pelo pensamento do país. É um livro de alerta também que serve a todos os defensores da liberdade, a todos os liberais, independente da sua tendência ideológica, porque, eu repito, o liberalismo não é uma ideologia. O liberalismo é uma forma de regime político em qual as garantias dos cidadãos são respeitadas, são mantidas pelo Estado. O Estado como forma de organização política da sociedade. O Estado cuja primeira função é distribuir justiça, além de muitas outras. O ópio dos intelectuais, ele envereda por questões também sensíveis, como religião. E Aron, como francês, estava assistindo à polarização entre extrema esquerda e extremo direita, a respeito, inclusive, de religião. E ele afirma: um cristão nunca poderá ser um autêntico comunista,
como esse não poderá crer em Deus e em Cristo, pois a religião secular, animada por um ateísmo fundamental, professa que o destino do homem se completa inteiro aqui na terra e na sociedade. O cristão progressista esconde de si mesmo essa incompatibilidade. Uma colocação ousada, mas que serve para caracterizar o quão longe, o quão profundo Aron foi em sua análise a respeito do que ocorria na sociedade francesa. O ópio dos intelectuais é também uma peça-chave para a compreensão do liberalismo no mundo, na França e no mundo. Uma história que se aplica a todos os tempos. Até lá, a nosso próximo podcast com um novo autor e novas obras.